Definiremos o que seria uma soma de Riemann, certo? Eu esqueci de colocar aqui, mas a soma de Riemann, tá? E a gente vai definir o que é essa soma aqui. Aqui a gente tem um eixo x com um intervalo de a a b. Temos também uma função f que está definindo esse intervalo, certo? Então a f ela tem um domínio AB para os reais. Nós temos essa função definida e temos aqui esse intervalo só aqui no eixo x, tá? A gente vai definir uma partição P de tal forma que o A é o x0 e esse x0, esse carinha aqui, né? Vai ser menor que o x1, que vai ser menor que o x2, que vai ser menor que o xn, com o xn igual a b, certo? Essa daqui é a nossa partição, a gente definiu dessa forma. Então a gente tem aqui, né? O x1 aqui, ó. E o x1 ele é maior. Opa. Ele é maior do que o A. X2 é maior do que o x1, que é maior do que o A. E assim em diante. A soma de Riemann, de uma forma bem breve, nós faremos o seguinte. Em cada subintervalo aqui, ó, no intervalinho de x i menos 1, né? Xi menos 1 até o xi, esse subintervalo, a gente vai escolher um ci que pertence aqui, tá? Então a gente vai definir isso aqui como intervalo i e a gente vai escolher um ci qualquer que pertence a i, tá? Ci qualquer. Então o ci aqui pode ser esse aqui, C1 aqui, né? Primeira partição, segunda partição, terceira partição e assim por diante, tá? Então a nossa soma de Riemann, ela vai ser a somatória, né? Uma soma de somatória de começa a 1, tá? Até o valor n, até o n partição aqui, de f de ci, que a gente escolheu arbitrariamente qualquer valor, delta xi, tá? Com xi, delta xi, sendo definido como xi menos 1. Esse xi menos 1 que seria o quê, né? Vamos fazer, por exemplo, i igual a 1, que ele começa aqui, o início dele. Então vamos fazer alguns casos aqui. De f de ci, delta x. O primeiro caso vai ser o f de c1, x1 menos x0, mais f de c2, x2 menos x1, mais até o f de cn, xn menos xn menos 1, que seria o que? Esse caso aqui, ó. Esse daqui é o A, né? O x0 é o A, como a gente definiu dessa forma, tá? x1 menos A, e aqui é xn, e aqui é o B menos xn menos 1. Que é a última partição aqui, ó. Seria esse tamanho aqui desse intervalo, né? Seria esse tamanho aqui. Ó, x2 menos x1 aqui, ó. x2 menos x1 seria esse tamanho aqui, tá? E tamanhos sempre positivos, né? Tá vendo que a gente define essas partições aqui, ó, com x1 maior que x0, x2 maior que x1. Esse crescimento aqui dependendo do i, né? Então a gente define dessa forma aqui. Isso daqui, ó, a soma de Riemann, ela é definida como f de ci delta xz, tá? Com todas as definições anteriores, ó. Com o delta xz sendo definido dessa forma, a partição sendo definida dessa forma,
e o CI sendo definido dessa forma, tá? Então nós temos essas três contribuições aqui de definições para a gente poder construir a soma de rima. Com ela, por que ela é interessante? Podemos ter a seguinte maneira. Vamos construir aqui. A gente não vai fazer ainda, vamos deixar abstrato, tá? Não iremos fazer uma interpretação disso aqui. Vamos fazer uma outra definição que a gente vai definir o que seria uma integral. Tá bom? O que tem que ficar claro aqui. Vamos lá. Deixa eu definir aqui, escrever. Então nós temos aqui, nós definimos uma função f com uma partição p do domínio dela, tá? E a gente quer saber o acréscimo que a função recebe quando passa do x igual a do x igual a para o x igual a b. E esse acréscimo é definido como x de b menos f de b menos f de a. Esse aqui seria o acréscimo. Certo? Por quê? O acréscimo ou decréscimo, né? Vamos lá. Então nós temos aqui, por exemplo, a b. Então aqui a gente tem um f de a e aqui a gente tem um f de b. O acréscimo que a função recebeu daqui para cá é esse cara aqui, tá? E o que a gente quer mostrar, o que é algo óbvio, é que o acréscimo dessa função é a soma dos acréscimos das partes. Então, se nós temos aqui um acréscimo de xi menos o f de xi menos 1, essa soma desses acréscimos aqui isso daqui é igual a f de b menos o f de a, tá? Então, por exemplo, vamos desenvolver esse somatório aqui, né? F de x1 menos f de x0 mais f de x2 menos f de x1 mais f de x3 menos f de x2 mais, fazer algum só aqui, né? F de xn menos f de x n menos 1. E olha só, a gente observa aqui, ó, por exemplo, o f de x1 aqui, ele vai cortar com esse acréscimo aqui, ó, com esse f de x1 aqui. O f de x2 vai cortar com esse cara aqui. No próximo vai ter um f de x3 que vai cortar aqui também, né? No próximo, no próximo, no próximo. E aqui também, né? Porque o anterior aqui seria o acréscimo do f de n menos 1 menos o anterior, né? Que é o f de n menos 2. E aí corta esse cara aqui e aí vai seguindo, né? Então aqui também corta. O que vai sobrar vai ser o f de xn menos o f de x0. Que o f de xn foi definido na partição aqui, ó, que ele é o b. E o f de x0 ele é o a aqui, então ele vai ser o f de b menos o f de a, tá? Então nós temos aqui que isso daqui é verdade. A soma das partes dos acréscimos é igual ao acréscimo total, tá? A soma das partes dos acréscimos é igual ao acréscimo total. E observe que já vemos aqui uma soma de rima aparecendo, né? Olha só, um pouquinho. E é parecido com a soma de rima, né? Uma soma de qualquer forma. Essa ideia aqui vai ser interessante para nossa definição de integral, tá? Então vamos lá. A gente já vai demonstrar o primeiro teorema da integral. Vou colocar aqui a declaração desse teorema.
Então nós temos aqui a declaração desse teorema, tá? Então f e f, fzão e fzinho é definida nesse intervalo AB, de tal forma que a derivada da f zona dá o f nesse intervalo. E seja P, essa partição que a gente definiu várias vezes, né? É a partição de AB. Então aqui a gente tem as nossas duas funções aqui, tá? E aí o que a gente quer fazer? A gente quer provar que escolhendo um valor C, vou colocar um valor K, na verdade. Escolhendo um valor K, escolhendo um valor K no intervalo xi menos 1 xi, que é esses vários intervalos que a gente já trabalhou anteriormente, né? Acho que estava aqui, né? Estava aqui, né? Aqui, ó. Esse intervalo aqui. Escolhendo um K nesse intervalo, a gente vai ter que f de B menos f de A, então o acréscimo, vai ser igual à somatória de I 1 N f de K delta xi. E olha só que legal, né? É a soma de rima aqui, né? Cadê ela? A gente definiu lá em cima, né? Soma de rima aqui, ó. É a soma de rima. Então vamos tentar demonstrar isso aqui. Vamos fazer uso do teorema do valor médio, tá? Então o teorema, vamos escrever aqui. E ele nos diz que na função f, a derivada da função f, tem um valor nela em que ela é igual, vamos usar outros dois valores C e D, né? Em que ela é igual, só D aqui, a reta secante que passa aqui, né? Então vamos lá. Com esse f aqui, vamos colocar um g, né? Senão fica confuso. Então ele fala aqui, ó, que esse g que está definindo esse intervalo DC terá um valor k em que a reta que tangencia esse gráfico aqui, ó, por exemplo aqui, será igual à reta secante que passa pelos dois extremos aqui do intervalo. CD, tá? É isso que ele fala. Se tem no intervalo CD, vai ter um ponto ali em que a tangente é igual a secante, certo? E a gente vai fazer uso desse teorema. Então vamos lá. Vamos então definir aqui o intervalo que a gente colocou, o intervalo I. Ele vai ser igual ao x de I menos 1, x de I menos 1, x de I, tá? Certo. Então nós temos esse intervalo aqui. Pelo teorema do valor médio, que está aqui em cima, ele fala que nesse intervalo aqui, terá um KI, um K de I aqui, em que a derivada naquele ponto é igual à reta secante, né? Então vamos fazer aqui. Então o teorema do valor médio fala que nessa f zona aqui vai ter um valor k, a derivada de f zona vai ter um valor k. KI, né, que a gente vai colocar vários intervalos aqui de uma vez só, em que vai ser igual à reta secante que passa pelos pontos. Então o teorema do valor médio afirma isso daqui, nos garante que tem isso. Só que lembra pela nossa hipótese que a nossa função f', a derivada dela é f'zinho. Então isso daqui, a derivada dela é f'zinho. Então só vou passar multiplicando aqui, né? Multiplicar os dois lados por esse carinha aqui que eu vou definir ele como delta de xi. É igual a f de xi
menos o f de x menos 1. Olha só. Então, o nosso valor aqui, o teorema do valor médio, afirma que vai ter um k dentro desse intervalo aqui, em que o valor esse ponto aqui, a tangente que passa por esse ponto, vai ser igual a secante que passa pelos extremos desse intervalo. Certo? Como a gente mostrou na interpretação geométrica. Tem um vídeo aqui no canal também que eu demonstro isso. Então vamos só reescrever para encurtar esse carinha aqui. Delta xi igual a f de xi menos 1. Se a gente somar todos esses intervalos do 1 até o n, que é o total de pontos que a gente tem, nós teremos que... Olha só, observe que essa somatória aqui... Deixa eu... Observe que essa somatória aqui a gente já tinha visto antes, né? Olha só, ela está aqui, ó. Somatória aqui é igual à diferença entre os extremos do intervalo. E o extremo desse intervalo aqui, essa função está definida de A a B. Então a gente tem que somatória aqui, f de k i delta xi é igual a f de b menos f de a. Isso daqui é a nossa soma de rima, né? Essa partezinha aqui, ó, é chamada de soma de rima. E onde que aparece a integral? A integral vai aparecer com uma ideia intuitiva, que é o seguinte. Se esse intervalo encurtar, esse k aqui, ó, esse k, não importa qual que seja, pode ser um pouquinho diferente dele, mas como o intervalo é pequeno, olha só, vamos colocar aqui, ó, xi menos 1. Esse intervalo tem esse tamanho aqui, né? Então o k ele pode estar em vários lugares aqui, né? Só que é um lugar específico dado pelo teorema do valor médio, tá? Esse aqui é um k específico. Mas como se esse intervalo aqui diminuir o tamanho dele, então a gente pode escolher aqui, ó. Então xi menos 1. Agora o k, se a gente escolher esse k um pouquinho diferente, escolher um c aqui, veja que não vai dar muita diferença de um valor para o outro, tá? Então, a gente pode dizer que essa soma aqui, esse f de b menos f de a, ela pode ser aproximada escolhendo um outro valor aqui, um c, i. Tá? Isso aqui vai dar aproximado para o que a gente viu ali. Porque a gente não está escolhendo mais um valor corretamente que precisa para fazer isso dar certo, mas está escolhendo um valor próximo. Tá? E a integral ela vai aparecer quando a gente tomar esse intervalo aqui. Se a gente tomar esse intervalo como limite desse carinha tendendo a zero, de igual a 1 de f de c delta xi, observe que esse intervalo tender a zero fica bem pequeno. Não importa qual que seja o valor que a gente escolher c agora, esse valor vai ser tão próximo do k que a gente precisa, que ela vai dar um valor correto, né? Quando a gente tende isso aqui para zero no limite. Esse cara aqui, tudo isso daqui, esse limite dessa somatória de rima, ela é definido como uma integral, tá? Então aqui a gente já tem nosso primeiro teorema. A integral desse intervalo AB de f de x dx. A gente escreve dessa forma aqui, tá? E aí é um pouquinho de nomenclatura que tem que pegar a ideia aqui. Esse dx aqui é o nosso delta, né? E o f de x está aqui. Então ele fala que a integral a integral definida, chamada de integral definida aqui,
Essa integral definida do intervalo AB, ela é igual à diferença da primitiva, né? Esse f aqui, esse fzão, a derivada dessa fzão é o f. Então ela é uma primitiva. Por exemplo, uma primitiva. O f de x ao quadrado, ela é uma primitiva. É a primitiva desse f, desculpa, a primitiva desse f. Ele é o x ao cubo por 3, né? Mais uma constante k. Constante d aqui, só pra não ficar igual. Por quê? Porque a derivada desse cara aqui vai dar o f, né? Então vai dar x ao quadrado. Tá vendo? Então, isso aqui é que chamamos de primitiva, tá? Então, o que a gente tem que identificar aqui é que a soma de rima, a integral é esse limite da soma de rima aqui, quando o intervalo tende a zero, ou quando o intervalo, ou quando tende o n ao infinito, quando criar vários intervalos. Se criar vários intervalos também vai dar a mesma ideia, tá? Fica como exercício aí para pensar sobre isso. Então isso aqui é a integral. A gente definiu ela, definiu alguns teoremas que sustentam ela. Tem outros também que sustentam, mas esse aqui é os básicos, né? Então esse aqui é a soma de rima integral.